e hoje um tema, no mínimo, inusitado. Nós vamos falar sobre a síndrome do coração partido. O tema é sugestivo, né? Mas nem sempre o nome tem muita relação com a doença em si. Você vai entender por quê agora, já depois da nossa primeira vinheta. Coisa boa é ter saúde com Prevencor. Vamos lá. Coisa boa é ter saúde. Oferecimento Prevencor. Seu coração com carinho. A síndrome do coração partido, ela é denominada doença de Takotsubo, né? Por quê? É uma doença que foi descrita recentemente, né? Não faz muito tempo que se fala sobre essa doença, e ela foi descrita pela primeira vez no Japão, né? Por quê? Porque de uma forma muito interessante, na hora que você tem a apresentação da doença, quando você faz um exame complementar, como o ecocardiograma ou como o cateterismo, o coração ele toma a forma de um takotsubo. O takotsubo é um pote japonês que tem o pescoço estreito e a base larga. Então, se você faz o ecocardiograma ou o cateterismo, você visualiza uma imagem muito semelhante a esse pote japonês, né? Que não é um nome tão interessante como a síndrome do coração partido, né? É, que a gente associa já rapidamente a algum aspecto emocional, sofrimento. Chega a ser até romântico, né? Pensar, falar essa doença de sofrer demais, né? Mas em 2/3 dos casos, realmente essa manifestação da doença, ela está associada a um estresse emocional ou físico agudo. Por isso que tem realmente essa denominação. Então tem realmente uma associação com o estresse. Ela é chamada também como cardiomiopatia do estresse, né? Então foi visto que em 2/3 dos casos, esses indivíduos passaram realmente por um estresse agudo muito intenso, que houve como um desfecho a manifestação dessa doença. E o detalhe é que, na grande maioria, né, todas mulheres, isso, a maioria de mulheres. São mulheres na pós-menopausa. Olha que né? interessante. Pode também acometer homem, mas geralmente acomete mais mulheres. Aí sim que né? a gente acaba associando a essa sensibilidade, né? Isso, mas com o certeza. coração partido, fisicamente, pensando no órgão, né? A gente tem como associar, porque eu li a respeito, que na verdade é muito difícil diagnosticar. Né, que existem, com certeza, muitos e muitos casos, mas que não são diagnosticados com tanta facilidade. Porque essas mulheres, na maioria das vezes, não são predispostas a alguma doença cardiovascular. É isso mesmo, doutora? Porque na realidade, assim, a manifestação da doença, como ela se manifesta? A primeira manifestação que ocorre lembra muito um infarto agudo do miocárdio. Os mesmos sintomas? A dor? Os mesmos sintomas, né? Então você tem uma dor precordial, né? Uma dor no peito, súbita, que pode vir com sudorese, com náuseas, vômitos, que te leva a procurar um serviço de emergência. Chegando nesse serviço de emergência, quando você faz um eletrocardiograma, pode aparecer nesse eletro alterações do infarto agudo do miocárdio. Né? Já são aquelas lesões mesmo. Isso, né? Então pode aparecer tanto nos exames de sangue, que nós dosamos troponina, como no próprio eletrocardiograma, pode aparecer realmente um infarto agudo do miocárdio. Mas não necessariamente ela teria condições, né, como obesidade, pressão alta, né, pressão arterial. Não necessariamente. Isso que é delicado, Porque né? assim, a fisiopatologia, o porquê que acontece, é um pouco diferente do infarto, aquele infarto que realmente tem todos esses fatores de risco que você está falando, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o tabagismo, enfim. Né? O infarto convencional, que todo mundo conhece, com os fatores de risco também já conhecidos. Né? No caso do Takotsubo, né, da síndrome do coração partido, você pode não ter esses fatores de risco, tá? E você pode ter uma descarga súbita de catecolamina, de adrenalina, noradrenalina, tá? Essa descarga súbita por um estresse emocional ou físico... Um trauma, né? Perfeito. Pode desencadear. Isso, pode desencadear o quê? Uma sobrecarga aguda de catecolaminas a nível da circulação, né? Gente, que perigo, e pode né? acontecer o quê? Espasmo de coronária, né? Então você tem uma contratura da coronária, né? Uma contração, um espasmo mesmo, ou da microcirculação do coração. Né?
E aí você tem o quê? Com que esse miocárdio, esse músculo do coração, ele fica stunning, atordoado, né? E aí você faz um ecocardiograma ou um cateterismo e você vai ver que uma parte do coração, né, ela se caracteriza por pegar as regiões médio-apicais do coração e preservar a base do coração, do ventrículo esquerdo. Então você tem realmente no ecocardiograma um infarto agudo do miocárdio. O que vai diferenciar do infarto convencional é que você faz o cateterismo e na maioria das vezes as coronárias são normais. Não estão, no linguajar, né, popular, não estão entupidas, né? Não estão obstruídas com a gordura. Aquela gordura, aquela placa de gordura obstruindo. Né? Agora, para finalizar, assim, porque eu fico preocupada, de repente, no dia a dia, estresse, nervosismo, a gente fica mesmo, né? Não tem? E às vezes acumula também esse estresse para não demonstrar, né? Então a gente vai acumulando. Então é preocupante. E tem como saber, ela vem aos pouquinhos, né? Ou não? A primeira manifestação pode ser essa. Né? A pessoa pode ser assintomática, né? E pode ter como a primeira manifestação um quadro agudo, que até prove o contrário, até você estar fazendo o cateterismo, você passa como um infarto agudo do miocárdio, né? Qual que é a diferença dessa doença, que aí está o interessante? Geralmente, depois de alguns dias a semanas, o coração volta ao normal. Então isso que que é muito interessante, né? Então, geralmente acontece isso. E assim, o prognóstico também costuma ser melhor. Por exemplo, parada cardiorrespiratória. Dificilmente é fulminante, né? Isso, ele tem um prognóstico. A mortalidade é de 1 a 2%. Né? Geralmente a evolução intra-hospitalar também é boa. Né? Então, assim, é uma manifestação que não deixa de ser uma manifestação séria, tá? Mas que costuma ter um prognóstico melhor. E na grande maioria das vezes o coração retorna à sua função normal. É muito bonito. Se você vê o eco, é um alerta, né, que o corpo dá. O alerta que a gente sempre fala é que se você vai ter um infarto convencional ou uma Takotsubo, né, isso daí, independente se é esse tipo de manifestação com prognóstico melhor ou infarto convencional, o que a gente sempre orienta é que você que está com dor no peito, uma dor forte de início agudo, independente do que for, você tem que procurar o mais rápido possível um serviço de emergência. Se nós mulheres, principalmente, temos essa predisposição, ainda mais sem cuidar da saúde, acima do peso, né, aquela gordura acumulada no abdômen, então pode aí sim complicar mais o quadro. Né? Assim, como é uma doença ainda que está sendo caracterizada agora, tem muito o que ainda da gente realmente conhecer sobre ela, ainda ela equivale a 1 a 2% dos infartos. Né? Então nós estamos falando de algo raro. Né? Mas sem dúvida alguma a gente sabe que o infarto agudo do miocárdio, qual que é a nossa maior preocupação? É que o risco na primeira hora de morte súbita por arritmias complexas e graves é grande. Né? Então, independente de qualquer forma, eu acho não correr o risco. Tem dor no peito, uma dor que se manifesta, né, de uma forma súbita, intensa, a gente tem que procurar o quanto antes um serviço de emergência e depois sim nós vamos estar fazendo o diagnóstico ou não de uma síndrome do coração partido. Muito bem. E não começar a se estressar com medo da síndrome. Não. Porque agora tem esse pessoal que fala, tenho medo dessa doença, medo daquela. Fica procurando doenças novas, né? Pelo amor de Deus, senão só complica.